Agora esta chamada está sendo gravada. Então, boa noite a todos. Hoje, 7 de junho de 2024, estamos iniciando diretamente aqui de Curitiba, da cidade espírita Obreiro do Senhor, mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Sempre lembramos para aquelas pessoas que nos assistem pelas gravações do YouTube, que este estudo ele é transmitido ao vivo às sextas-feiras às 19 horas, e aquelas pessoas que queiram acessar os estudos anteriores, bem como participar do evento ao vivo, basta entrar lá no nosso site, que está ali, www.beirodosenhor.org.br. Lá encontrarão o caminho para receber o link para assistir ao vivo. Também encontrarão nosso playlist do estudo Deus, Livro dos Espíritos, como também da Revista Espírita, e um amplo material para aquelas pessoas que gostam de estudar a filosofia espírita. Hoje estamos no estudo 11, estudo de 2024, que nós fizemos um em 2023, e no estudo 11 nós estamos na parte segunda do Livro dos Espíritos, no capítulo 1. Semana passada nós terminamos ali a parte da escala espírita, e hoje vamos terminar esse capítulo 1, e o primeiro tópico é progressão dos espíritos. E o Kardec faz a primeira pergunta, número 114. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? São os próprios espíritos que se melhoram, e melhorando-se passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Ele já está dando aí continuidade à escala espírita, né, que falou todos aqueles níveis, né, na evolução, né. 115. Dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus? Olha que pergunta, né? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. Isso é muito importante, hein, gente? Essa primeira frase aí, né? A cada um deu determinada missão, com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Nesta perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, passando pelas provas que Deus lhes impõe. É que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submisso essas provas e chegam mais depressa à meta que lhes foi destinada. Outros só a suportam lamentando e, pela falta em que desse modo incorrem, permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade. Aí o Kardec faz uma pergunta A sobre essa questão, né? Segundo o que acabei de dizer, os espíritos, em sua origem, seriam como as crianças ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que carecem, com o percorrerem as diferentes que carece, com o percorrerem as diferentes fases da vida? Ele pergunta. Sim, a comparação é boa. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita, de aproveita ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. 118. Essa é outra questão bastante importante que a gente sempre conversa, né? Podem os espíritos degenerar?
pode regredir, né? Não. À medida que avançam, compreende o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que daí lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrógrada. Aqui tem um questionamento que muitas pessoas questionam, né? Por exemplo, um espírito que tinha uma experiência terrena, que tinha uma certa intelectualidade, vivia em condições boa, digamos assim, tal, intelectualmente falando, né? Mas moralmente, às vezes, era depravado, não tinha condições morais, né? Não aproveitava nada moral, mas tinha intelectualmente. Aí, de repente, ele reencarna em situações difíceis, né? Onde passa por necessidades, pobrezas, aí fala, mas como que diz que não retrógrada, que retrógrada? Não podemos confundir questões físicas, materiais, com morais, né? Intelectuais, ele pode, sim, reencarnar em outros orbes, em situações muito difíceis, mas o que ele aprendeu moralmente, ele jamais é retrógrado. Então, essa é a realidade. Que ele fala, mas como é que pode? Que se ele era tão assim, depois reencarnou desse jeito, né? Ele era um rei, ele era sei lá, e depois ele reencarna em situações difíceis. Sim, fisicamente falando, materialmente falando, mas moralmente não retrógrado. 119. Não podia Deus isentar o espírito das provas que ele cumpre sofrer para chegar à primeira ordem? Se Deus houvesse criado perfeitos, nenhum mérito teria para gozar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o merecimento? Sem a luta. Demais, a desigualdade entre eles existem. A desigualdade entre eles existente é necessária às suas personalidades. Acresce ainda que as missões que desempenham nos diferentes graus da escala estão no desígnio da providência para a harmonia do universo. Aí o Kardec faz o comentário, né? Pois que na vida social, todos os homens podem chegar às mais altas funções. Seria o caso de perguntar-se: por que o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general? Por que todos os empregados subalternos não são funcionários superiores? Por que todos os colegiais não são mestres? Ora, entre a vida social e a espiritual há esta diferença. Enquanto a primeira é limitada e nem sempre permite que o homem suba todos os degraus, a segunda é indefinida e a todos oferece a possibilidade de se elevarem ao grau supremo. 120. Essa é outra questão bem interessante também, né? 120 é: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Olha que pergunta, né? E olha a resposta também. Pela fieira do mal, não. Pela fieira da ignorância. 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? O espírito responde, fazendo uma pergunta. Não tem eles o livre-arbítrio? Deus não os criou maus. Criou simples e ignorante. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Os que são maus assim tornaram por vontade própria. Como podem, a 122, como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolha entre o bem e o mal? Há neles algum princípio, qualquer tendência que os encaminhem para uma senda de preferência a outra? O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo.
Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito. A causa não está nele, está fora dele, nas influências que cede em virtude da sua livre vontade. É o que se contém na grande figura emblemática da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação, outros resistiram. E o Kardec faz duas perguntas aí, né? De onde vem a influência que sobre eles exerce? Dos espíritos imperfeitos que procuram apoderar-se dele e dominá-lo, e que rejubilam com o fazê-lo sucumbir. Foi isso que se tentou simbolizar na figura de Satanás. B. Tal influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Acompanha-o na sua vida de espírito, até que haja conseguido tanto império sobre si mesmo, que os maus desiste de obsedá-lo, né? 123. Por que há Deus permitido que os espíritos possam tomar o caminho do mal? Pergunta, né? Por que Deus permite, né? Olha a resposta. Como vais pedir a Deus conta de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios? Podeis, todavia, dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher, que ele deixa a cada um. Porquanto assim, cada um tem o mérito de suas obras. Cento e 124. Pois que há espírito que desde o princípio segue o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto. Deve haver, sem dúvida, gradações entre esses dois extremos, não? Sim, certamente. Os que se acham nos graus intermédios constituem a maioria, né? Somos nós. 125. Os espíritos que enveredaram pela senda do mal poderão chegar ao mesmo grau de superioridade do que os outros? Sim, mas as eternidades serão mais longas. E o Kardec faz a observação dele aqui, né? Por essas palavras, as eternidades, você deve entender a ideia que os espíritos inferiores fazem da perpetuidade de seu sofrimento, cujo término não lhes é dado a ver. Ideia que revive todas as vezes que sucumbem numa prova, né? Então eles acham que é eternamente, né? Estou perpetuamente. E é isso uma questão que nós temos que trabalhar bastante, né? 126. Chegado ao grau supremo da perfeição, os espíritos que andaram pelo caminho do mal têm, aos olhos de Deus menos mérito do que os outros? Deus olha de igual maneira para os que se transviaram e para os outros, e todos ama com o mesmo coração. Aqueles que são chamados maus, porque sucumbiram, antes não eram mais que simples espíritos. É difícil isso, né? A gente entender isso, né? A gente faz muitas reflexões sobre isso, porque às vezes a gente não consegue ver um ser que hoje, aqui no mundo terreno, pratica tanta maldade, tantas coisas absurdas, né? E a gente não consegue entender que, no fundo, era um ser espiritual, como nós, um doente, né? Que precisa voltar ao caminho. Então, agora você imagina, aí as pessoas falam assim, pô, mas com Deus vai aceitar a mesma coisa porque ele fez o mal? Com certeza, desde que ele compreendeu sinceramente.
aprendeu as lições, né? Aí é que nem nós mesmos, né? Nós também fizemos tantas coisas erradas e estamos continuando a nossa jornada, né? 127. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? É outra questão, né? São criados iguais, porém, não sabendo de onde vêm, preciso é que o livre-arbítrio siga seu curso. Eles progridem mais ou menos rapidamente a inteligência como a imoralidade. Duas asas, né, da nossa perfeição. Intelecto e moral. Aí o Kardec comenta. Os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Não tem, é certo, maus pendores, mas preciso adquirir a experiência e os conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Podemos compará-lo a crianças que, seja qual for a bondade de seus instintos naturais, necessitam desenvolver e esclarecer e que não passam sem transição da infância à madureza. É verdade. Tem que fazer o primeiro ano da escola, depois, hoje que fala ali, antigamente era o segundo grau, depois a faculdade, e assim sucessivamente, né? Você não vai já adquirir o título de doutor antes de passar por todas essas fases, né? E assim é com o espírito, né? Simplesmente assim como há homens que são bons e outros que são maus desde a infância, também há espíritos que são bons ou maus desde a origem, com a diferença capital de que a criança tem instintos já inteiramente formados, enquanto o espírito, ao formar-se, não é nem bom nem mal. Tem todas as tendências e toma uma ou outra direção por efeito do seu livre arbítrio. Então agora vamos entrar em outro tópico, né? Que chama-se os anjos e demônios. Esse também é outro tema que a gente sempre questiona bastante, né? Comenta bastante, na 128. Os seres que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial da natureza diferente da dos outros espíritos? Por isso que algumas denominações religiosas acham, né, que os anjos aí, os santos, eles foram criados à parte, né? E a filosofia espírita, para mim, que faz muito sentido, né? Não tem outro jeito, responde claramente aos espíritos. Não, são os espíritos puros, os que acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. Então, não foi criada a parte, não existe essas questões, né? Aí o Kardec comenta. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres bons e maus que estão fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamos-lo aqui na sua melhor acepção, né? Vou entender isso aí também, porque às vezes a gente vê essas questões aí, né? Na 129. Os anjos hão percorrido todos os graus da escala? Percorreram todos os graus, mas do modo que havemos dito, uns aceitando sem murmurar suas missões, chegaram depressa. Outros gastaram mais ou menos tempo para chegar à perfeição, né? Ou seja, não existe aí favorecimento, né? E se a gente compreender a justiça divina, tem que ser assim, né? Não tem outro caminho, né? Então não é porque um foi mais bonzinho com um com o outro que ele chegou à perfeição, não, é porque ele tem que passar igual todo mundo, todos temos que passar pelas mesmas dificuldades, mesmas experiências semelhantes, né? Para merecermos um título um dia de sermos perfeitos, né? 130. Sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados, perfeitos e superiores, todas as outras criaturas, como você explica que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos?
Fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditam os homens que eles eram assim desde todos os tempos. 131. Essa pergunta também era bem importante para nós, né? Há demônios no sentido que se dá a esta palavra? Se houvesse demônios, seria obra de Deus. Mas, porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior, em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Importante, né, a gente entender essa resposta, né? E o Kardec comenta. A palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão a sua acepção moderna, porquanto o termo grego daimon, de onde ele derivou, significa gênio, inteligência, e se aplica aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entende seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não poderia ter criado seres prepostos por sua natureza ao mal e condenados por toda a eternidade. Se não fossem obra de Deus, existiriam, como ele, desde toda a eternidade. Ou então haveria muitas potências soberanas. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a do demônio, no sentido absoluto, falta essa base essencial. Concebe-se que os povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas. Também admitam demônios. Mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus supõe haver ele criado, ser ele, né, Deus, né, criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isto equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras de Cristo. Não seremos nós que conteste a autoridade dos seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Olha aí, olha essa pergunta, essa frase aqui. Ó. Não seremos nós quem conteste a autoridade dos seus ensinos, de Jesus, né? Que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Hoje se fala muito na boca, né? Mas no coração. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a esse vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova, além de que nos fornece esta passagem do Evangelho, né? Logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que essa geração não passará sem que todas as coisas se tenham cumprido.
Está lá em Mateus 20, 24, 9 e 34. Né? Não temos visto a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da Terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios, você deve entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos que se rebelam contra as provas que lhe tocam e que por isso as sofrem mais longamente, porém que ao seu turno chegarão a sair daquele estado quando o quiserem. Olha aí a última palavra aí, né? Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com esta restrição. Como o entendem atualmente, dando-se-lhe um sentido exclusivo, ele induziria a um erro, como o fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás é, evidentemente, a personificação do mal, sob forma alegórica, visto que não se pode admitir que exista um ser mal a lutar como de potência a potência, com a divindade, e cuja única preocupação consiste em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhes impressionem a imaginação, o homem pintou seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram com a figura de um velho, munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um mancebo fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os puros espíritos, por uma figura radiosa de asas brancas, emblemas da pureza. E Satanás, com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo que toma as coisas ao pé da letra viu nesses emblemas individualidades reais, como virá outrora Saturno, como vira, né, outrora Saturno na alegria do tempo. Bom, gente, com este texto aí nós terminamos a parte do primeiro capítulo. Então, para não começarmos o primeiro capítulo no meio aí, nós resolvemos fazer aí um pouquinho mais curtinho não, que nós estamos optando nesse estudo desse ano, para os estudos de maneira que nós possamos iniciar e terminar um tópico certo, um capítulo certo, para evitarmos de começarmos o assunto no meio, né? Então, na próxima semana, nós iniciaremos já a parte 2. É bem interessante, e aí o estudo um pouquinho mais curto, até bom que dá tempo para nós refletirmos um pouquinho mais sobre o estudo, né?
não temos assim pressa para terminar, né? Vamos estudando conforme colocar e não fica tão cansativo para nós também, para quem está estudando e para a gente que apresenta também. Então dá tempo de reflexão. Então agora tem um tempo livre, aqueles que quiserem fazer algum comentário, está liberado. Se alguém quiser fazer algum comentário, fazer algum questionamento, está livre. Ninguém? Tudo bem? Tá aí, gente, para estudar, né? É um tema aí que nós temos que estudar bastante. Então, eu peço que alguém possa fazer a nossa oração de encerramento. Boa noite, seu poder. Boa noite. Faça, Juliana. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, por mais esta noite de estudos, por todos os esclarecimentos. Que o Senhor Jesus esteja sempre presente, nos dando forças de proteção, que a espiritualidade amiga esteja sempre junto de todos nós, nos auxiliando, esclarecendo nossas dúvidas e trazendo paz para a nossa alma, coração. Que todos tenham uma ótima noite e que assim seja. Que assim seja. Então tá, pessoal, até a próxima semana.